Avante, roladores! Começando hoje mais uma sessão, essa noite cansativa, essa noite triste, fria, solitária e que seria muito pior se não tivesse a companhia dos meus coleguinhas. Hoje aqui no RPG de Quinta voltamos a jogar a mesa de Planesbane, a Conte de Terai, sistema Pathfinder 2. Estou acelerando o máximo possível porque já estou em combate contra o sono. Beleza, no momento sequente que você vê assim, o corte ele começa a se abrir na sua mão presente, Huang, e começa a verter o sangue. Da mesma forma que o sangue que verteu da mão do seu outro eu começa a retornar para a fenda que estava no corte que você fez, e do nada ela começa a se fechar, como se nada tivesse acontecido lá. Entendi. Alô? Não, entendi. Beleza. Só que isso que tá acontecendo, estranhamente, é bem conveniente para o poder que eu peguei de nível 5. Não, que isso não tem aplicação mecânica nenhuma. Não, olha aí, Gerson. Peguei Mirror Reflection. Ele pode transferir o dano pro corpo outro dele, né? Mecanicamente eu crio uma cópia e no momento que a cópia vai agir, eu decido qual é a cópia e qual é a real. Aí dura um turno só. Tem mais meandros, mas o resumo é isso aí. Cara, se tu tem isso, diferente do... Faz um teste de esoterismo aí pra mim, rapaz. Só pra ver se eu deixo ou não. Eu não vou deixar, eu vou deixar o acaso desse... 24. Pronto, é totalmente possível, Lucas. Tu vê que, apesar de tu não conseguir o ritual, tu conseguiria saltar a tua alma pra esse corpo aí. Tudo que tu precisa fazer é usar uma chave. Eu olho... Que esse poder aí é tipo a Monga, né? São truques de espelho. Tá explicando aqui. Não, eu tô ligado. Mas olha aí, eu posso escolher no momento qual é real e qual não é. Tá, você pode apertar a luz pra mostrar a Monga ou pra mostrar a mulher. Não, você tá estragando meu poder, velho. Não tem nada a ver com a Monga. Eu não posso fazer nada, é o que tá escrito. Pode se transformar na mulher gorila ou não. Não é isso. Tudo ao toque de um pequeno interruptor. Pronto, mas a parada se mantém. Você conseguiria saltar a sua alma entre as versões do corpo antigo e o corpo novo. Só que o que for pego na transição morre. Peraí, como assim o que for pego na transição? Tipo, se você saltar a sua alma para o outro corpo, e ele levar um dano ao ponto dele cair, a alma fica presa naquele corpo e ele morre. Você não pode ficar saltando, tipo, eita caralho, eu vou morrer, vou soltar para outro corpo. Não. O dano permanece, se um corpo que tá com a alma morrer, morreu. Morreu. Você morre naquele corpo. Não, de boa. Aí você começa a abrir seu olho holístico assim, começa a se aproximar. Você abre o seu olho que tem o efeito lá, aquele olho de ver o universo, e você começa a sentir que você pode simplesmente ir. E quando você sente que você vai, o seu corpo, há um segundo atrás, ele fica meio inerte assim, e o teu corpo antigo, ele retoma. Só que nisso dá uma trava temporal absurda que os dois começam a cair, levantar. À medida que um cai, o outro levanta, um cai, o outro levanta, os outros ficam vendo isso, de que tipo assim, tu descobriu que pode saltar entre um corpo e outro, só que devido à divergência temporal, tu tá desincronizado. Ou seja, um ritual ainda seria necessário para tu encontrar essa afinidade, tá ligado? Uma sintonização entre os corpos. Aí tu para nisso por um momento assim, quando tu vê essa falta de sintonia é o que poderia causar a tua morte. Tu sabe que se tu saltar para esse outro corpo, tu morreria, tá ligado? E aí tu decide incorporar esse novo poder aí que tu tem nessa formatação de espelhos holísticos e etc. A Monga. Não, deixa eu estragar meu poder.
Eu apenas li. Não tem nada a ver com a manga, velho. Caramba! Você quer falar? Bem, Ela está Sonho. ficando irritada. Bem, Sonho, eu de alguma forma posso controlar parcialmente essa cópia. Por uma fração de segundos apenas. Ah, Mas se a cópia perecer, você já imagina o que vai acontecer comigo. então Vai estamos de na base. mesma. Sim. Temos que carregar o corpo. Bem, se tivéssemos trabalhadores que seriam obrigados compulsoriamente a fazer isso por nós, seria mais fácil. Eu chego perto da Sebila e digo: Sebila é de Divino. Tô me confundindo. Chego perto da Soriel, digo: esse cara aí dá errado. Já falei pra tu pra ficar longe dele. Aí ela fala: nada que um Fireball não resolva. Você não deve ter essa magia, é de nível 3. Eu peguei a magia de nível 3 agora. Eu sinto no meu coração que eu seria capaz de conjurar uma Fireball, caso os deuses assim o quisessem. Para me proteger de certas criaturas desse mundo. Boa percepção. A minha fé se mantém forte nisso. Tudo bem. Quantas moedas vai o ritual? Quando- 300. 300. Ignora, a gente não tem condição não. Somos pobres. Bem, pelo jeito vamos ter que caminhar e tentar fazer com que o nosso campeão do acaso tome para si a espada e consiga resolver isso. Ok. Voltar ao Então. plano original. Cara, durante todo esse momento vocês estão parados e tem um pequeno monolito de metal chamado Warforged, ou Forjado, o nome que dá essas máquinas assim. Ele fica olhando entre vocês assim, ele não consegue ver as suas versões espectrais, nem consegue interpretar o que está acontecendo, ele simplesmente desiste, se compacta todo como se fosse uma mochila e cai de lado. Mais algo que devemos carregar. É, tipo R2D2, assim, ele Eu cai de lado. carrego essa criatura estranha. Parece. Muitas não perguntaram, mas ele tava na cabana também. Sabe, Zamanak, eu ouvi histórias antigas de jovens humanos de 12 anos, mas que possuíam 1,90 m e pesavam 100 quilos, que carregavam para cima e para baixo caixas pesadas de metal, onde havia uma armadura poderosa dentro. Talvez você possa ser um desses. O poder adivinha de suas vozes de fumante. Eu pensava que eu tinha 14 anos. Mas tudo bem. Foi mal, erro meu. Eu, quando eu tinha 14 anos, eu queria ser fumante também. Vamos seguir. Jefferson, estamos andando. Vamos lá. Eu tô levando o ex-Valdez nas costas. O macaco dele tá seguindo a gente? Macaco? Ele não tinha um macaco, Valdez biônico? Não era um robô gigante? É um robô gigante que é um macaco, não é? Jefferson fez a piada do Optimus Prime lá, que é um gorila. Eu acho que ele podia levar os corpos de vocês, né? Ele é tamanho large. É. Eu coloco o meu corpo em cima do Optimus Prime macaco metálico. E ele é forte o suficiente pra carregar os corpos? Que ele é large e ele tem o trait montaria. Se eu não me engano. Sim. Eu tô meio desconfiado. Que bizarro, cara. Que bizarro. Tá, e vamos pra qual direção? Esse aqui é o mais importante. Pra... Teste de sobrevivência para saber direções.
Também Bora aceito lá. Nature, quem tiver. Nature, e agora eu tenho. Nature eu tenho. Porra, não tem nada. 16, mas eu sou ruim. Eu olho esta planta. É uma planta. Ó, não, ó, tá bom, Olha ele esta já planta, vamos queimá-la para ver o que acontece. Se explica esses olhinhos. Beleza, Elise. Esses olhos amarelos. Pergunta, Se é natural, Wang, eu posso você está com muita usufruir. fome? Você está com muita fome? É natural, é natural. Beleza, a Elise vê os rastros assim e tal, e começa a seguir em direção à floresta, vendo o que parece ser umas pequenas marcas de patas assim. Patas pequenas não, né? As patas até consideráveis de uma criatura lupina, e começa a seguir. Você vê que o que quer que tenha deixado esse rastro já se evadiu tem alguns dias, e tá, e provavelmente não está mais aí. Vocês começam a caminhar, vocês passam 2 dias rodando em meio à mata. Vocês podem consumir suas respectivas rações para recobrarem suas forças, e, enfim. Uma ração já são mais. Pra descontar É aqui. uma. Uma ração só ou mais? É uma por dia, né? É uma por dia. Uma por dia, então é uma por dia, pô. Gerson Só tinha faltou 7. Tinha 7, tenho 6 agora. Descontei. Beleza. Só tinha 4. A Eu já Elise começa foi minhas a caminhar ração, e ela percebe que ao longo dos dias, assim, tipo, o rastro esfria extremamente, assim. Seja para onde o Arconte foi, ele não está mais em Alderruin. Mas a questão é, ele já esteve em algum momento, Zamanak. A gente não acha nada dele, Vocês assim, nada, nenhum pelo, nada. Não nesse Você- tempo. Vocês veem só aqueles rastros frios antigos. A Elise perde a trilha e diz, ó, provavelmente ele já foi embora, ele já saiu, ele não tá mais aqui. Ele resolveu a pendência que ele tinha e foi embora. E a pendência dele aparentemente era a cabeça do Roberto de Ziriac, que tava caçando ele já tinha um tempo. Bem, não estamos achando este ser. Então, vamos procurar ele nas linhas do tempo. Ah, que porcaria de ocultismo do caralho. Eu posso tentar pensar uma forma de utilizar o Zamanak como pilar. Cara, assim, ó, eu tenho mais 8 de ocultismo e tiro porcaria de dados sempre. No 3. ocultismo. Então. Pronto, vocês veem que no primeiro dia que vocês estão lá caminhando, a Elise fala que a trilha foi perdida e tal. E aí vocês, bicho, nesse primeiro dia vocês rodam, nada acontece. Vocês ficam muito fatigados de ficar rodando em círculos. E com isso vocês ganham um status de fadiga. Deixa eu ver aqui qual é. Tá, poxa. Hoje. Vocês estão andando há algum tempo e tal. E aí passa esse dia sem que nada beneficie vocês, nenhum aspecto. Zamanak, como se passou um dia e vocês vão ter que descontar outra ração, vocês ficam rodando aí, feito cabra cega e não encontra porra nenhuma. E o Zamanak tenta sincronizar com o tempo, tenta invocar os poderes dele de manipulador do tempo, um Chrono Skimmer. E dentro dos esquemas do tempo, ele tenta vibrar naquela frequência e não consegue. Vocês ficam frustrados. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou usar essa minha habilidade aqui. Ó. Antes de você terminar o dia. Eu consigo voltar a alguns segundos antes de eu focar no tempo. Agora já sabendo que não tive sucesso, e vou tentar de novo. Agora com o bônus de mais 9 em vez de mais 8. Uhum. Vamos de novo. 16, cara.
E você vê que ele... Eu tiro mais que 10, cara. Puta merda. Vocês estão andando assim no meio da floresta, aí vocês veem que o Zamanak para. Todos vocês olham assim pra ele, até as criaturas robóticas param pra vislumbrar ele assim. Ele começa a vibrar. Vocês veem um pássaro que voando assim pra frente, ele começa a retroceder. O Zamanak começa a fazer muita força, mas não consegue achar uma maneira de usar o tempo a seu favor. E assim o dia é perdido. Peraí, E deixa eu ver aqui onde é que tá os coisas de status. Calma, eu dizer quero qual é o testar status que algo. vocês ficam. Hã? Eu quero testar algo. Teste algo então. Quando eu vejo que ele não consegue, talvez Eu o ataco. tempo não seja a solução. Talvez a solução seja apenas encontrarmos a porta certa. Eu quero tentar puxar a Porra, chave. muito boa, Lucas. Eu dou um ponto heróico pra Lucas pra essa sacada. Valeu. Tá prestando Entendi atenção até agora. na história. Hã? Eu puxo a chave A e chave. tento ver a chave correta. Beleza, um teste de ocultismo CD 25. Posso usar esoterismo? Pode. Envolve esoterismo padrão ou com penalidade -2? Esoterismo padrão. Maravilha. Você tem essa habilidade agora. Você é um guardião das portas. Caralho, eu gasto ponto heróico que tu me desse. Foi falha crítica. Puta que Eu pariu. vou gastar já gastei o ponto heróico. Pra você que estiver escutando isso, ó, eu tô deixando essa mensagem gravada no tempo aqui pra você. Puta que o pariu, meu irmão. Nem o cara dando... Gasto o meu segundo ponto heróico, Gerson. Beleza. 26. Caralho, beleza. Vocês perdem o dia. Isso é inevitável. Esse tempo já passou. Só que aí, na manhã do dia seguinte, o Zamanak olha assim pro Huang e o Huang tá manipulando aquela faca. Ele fica manipulando a faca, matutando, até que ele pega assim no chão, ele faz um quadrado assim no chão, desenhando uma porta. Ele olha pro Sonrion, olha pra Elise, olha entre vocês assim, ele coloca a mão dentro do robe dele, como se procurasse alguma coisa lá dentro. Como se achasse que algo estivesse lá que antes não havia. E ele puxa um molho de chaves. Todos vocês veem isso. Automaticamente, vocês veem, assim que ele toca nas chaves, os olhos dele ficarem numa tonalidade azul, fluorescente, brilhante, tal qual o Roberto Ziriac conseguia conjurar. Ele olha para aquele desenho assim na porta no chão. Ele pega a chave. Automaticamente, Matheus, o amuleto de Planisbane começa a vibrar loucamente assim nas tuas calças. Parece que tu tá com o vibra-cabo do celular no máximo, assim. Tu vê o Wang segurando a chave, assim, segurando a chave, e a chave começa a apontar direções. Eu puxo o amuleto. Ele tá apontando pra um canto? Tá. Pra o canto que a chave aponta, o amuleto começa a vibrar naquela direção. Quase como se ele soubesse que uma fenda fosse se abrir naquele local. E o Huang começa a acompanhar o empurrar da chave. Ele vai puxando assim, o empurrar da chave, até o momento que ele olha pro olho holístico dele assim. Ele olha a chave, e a chave tem um nome assim que se projeta como um holograma direto assim na face dele. Tá ligado? E esse holograma mostra assim o nome Paladino. E aí ele enfia essa chave no nada, no vazio, e Posso falar uma coisa automaticamente... antes? Uma coisinha só? Hã? Quero só falar uma coisa antes. Posso? Pode falar. Zamanak, desembainhe sua espada. Já estava aqui, vermelho. Eu mostro a espada pra ele assim. Quando o Huang gira a chave, ela simplesmente desaparece na mão dele. E igual o poder do Zamanak, só que de uma maneira completamente diferente, um olho gigante aparece e começa a encarar o Huang assim,
E dentro desse olho, esse olho vai se abrindo numa fenda, vai se abrindo, se abrindo, se abrindo, e ele começa a mostrar nas profundezas dele uma porta. O Huang começa a caminhar em direção a essa porta, ele simplesmente vê uma porta completamente ornada, uma porta assim que tem um símbolo muito específico nessa porta, assim, que é um símbolo de uma espada para baixo, uma espada dourada para baixo. Ele pega essa porta, ela tem um puxador de metal dourado, ele flexiona ela e puxa. Quando ele puxa, ele vê o que parece ser uma casa de cachorro gigantesca, assim, no fundo dessa porta, lá no final, como se ele tivesse aberto um quintal gigantesco, e nas profundezas desse quintal, o palacete que tá é uma casa de cachorro gigantesca do tamanho assim de um pequeno palacete. E aparentemente o Huang... Dentro de um cachorro. Dentro de um cachorro não, dentro de uma casa de cachorro. Ah, Zamanak dá um sorriso assim, segura a espada com as duas mãos e fala pro Huang: eu acho que encontramos o vermelho. E é o momento que o nosso Terai vai entrar em embate com um antigo aliado do Terai Profundo. Eu não sei vocês, mas toda história de cachorro que termina mal me deixa triste. dá pra fazer uma música. Eu tenho uma música já. Eu tô esperando no momento certo. Bem, é o momento. Adson tá por aí? Tô aqui. Ah, Vamos, Elise. Você é aquela que deve nos guiar. Você é a bússola moral que nos guia. a bússola moral que ignoramos frequentemente. Não, ela tá sendo ouvida. Às vezes, né? Tudo bem. Vamos. Cara, e você se pergunta que eu em que saque meu momento... em que momento o Huang tornou-se capaz de fazer isso. Ele sozinho, ele pegar uma chave e abrir uma ruptura dos planos, assim. Porque o amuleto tá com a porra toda, tipo, pra fechar. Se, inclusive, o Sonrion usar o amuleto, ele pode fechar essa porta antes mesmo de vocês atravessarem. Eu pergunto. O Sorrinhão pergunta pra o Huang. Só uma dúvida. Você consegue abrir essas portas mais de uma vez pro mesmo lugar? Eu não sei nem se eu vou conseguir A puxar chave o molho sumiu. outra vez. A casualidade desta vez me permitiu acessar o molho de chaves. Talvez eu consiga acessá-lo novamente. Talvez nunca mais. Não temos Essa tempo sua a esperar. A sua casualidade ela refresca a cada 10 minutos ou 1 hora de descanso? É isso que eu queria saber. Eu não Ou um dia de sei. descanso. Já mecanicamente eu tenho alguma noção, não, né? Não. Eu falo. Infelizmente eu não faço ideia. Eu salto pra dentro da porta. Beleza, você vê que o clima muda completamente. Assim, você vê que é um clima assim, caloroso. É um clima amistoso. Você quase consegue sentir, quase como se as coisas estivessem em ordem. As coisas estivessem adequadas para o ambiente que vocês estão. Vocês conseguem sentir a grama sob os seus pés. Vocês conseguem ver o sol resplandecendo alto. Quase como se fosse um belo dia de primavera. Borboletas voam. Antes o que era uma floresta passa a ser um belo jardim. E com muitas flores, algumas frutas e... Enfim, vocês começam a andar num local que parece ser abençoado. Tá. Não. Deixa. Eu acho que essa luz primaveril me incomoda um pouco. Vamos sair logo daqui. Onde está o maldito Arconte?
Vou fazer um sobrevivência aqui pra ver se eu acho uma... Cara, não tirei um a mais que 10. Tá ruim. Tá ruim. Qual é a minha culpa? Eu não tenho culpa. Que merda. Jefferson, eu tenho uma habilidade nova de raça que me permite ter um radar. E toda a vida que entrar dentro de 10 metros de distância de mim, eu posso senti-la. Beleza. Só pra não tomar ataque de oportunidade, porque eu sou inatacável de oportunidade a partir de agora. Uhum. Quer dizer, a não ser que seja um tiro. Aí o tiro funciona. Um tiro de uma Pix com um rifle. Principalmente. Beleza, vocês vão andando dentro dessa dimensão, assim, meio floral. Vocês percebem que vocês estão caminhando num local que é específico, uma dimensão específica criada para habitar criaturas silvestres, criaturas basicamente muito semelhante, para não dizer idêntico ao plano feérico, se não for o plano feérico. Mas esse é o plano férico ou é um plano inspirado no plano... É o plano feérico. É o plano feérico. Certo. Só que vocês não podem dizer, é o plano feérico, eu já estive aqui, ou eu já sei. Porque, em tese, outros planos não são reconhecíveis além de problemas, tá ligado? Que só apenas são fechados. E aí, vocês começam a andar e vocês começam a ver uma silhueta se mover dentro daquilo que parece ser um pequeno palacete. Beleza, tem um perception pra ver o que é. Se o meu tio estivesse aqui, provavelmente ele pegaria um escudo, colocaria uma besta apoiada no escudo e acertaria. Isso é a chamada sorte, né? Então o tiro de besta que eu dei naquela campanha, acertei. À medida que vocês vão se aproximando desse lugarejo assim, vocês veem que a silhueta baixa até o andar inferior, do que parece ser uma casa de cachorro completamente formulada para abrigar alguma espécie de criatura. As portas se abrem e lentamente essa criatura começa a sair e caminhar até vocês. A luz banha ela completamente. Vocês veem uma criatura que é uma criatura canídea, uma criatura grande, de aproximadamente 2 metros, 2 metros e 10, assim, muito esguia, mas ao mesmo tempo atlética, completamente armadurada. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, onde foi que eu coloquei? Aqui. Vocês estão na presença de nada mais, nada menos do que uma criatura com um focinho, uma aparência de um Doberman, completamente armadurada, uma espada que é quase o dobro do tamanho de vocês, um escudo com uma simbologia de um cachorro, e no centro desse escudo está gravado runas que vocês conseguiriam ler facilmente no idioma comum como o Terai. E essa criatura olha para vocês solenemente numa posição assim de desafio e ao mesmo tempo sobriedade. Vocês lembram inclusive do mesmo semblante quando vocês enfrentaram a criatura celeste que o Valdez matou diante de vocês por uma razão mesquinha. E vocês veem um arconte pela primeira vez. E vocês sentem uma energia de como se vocês estivessem diante de uma divindade. Mas essa criatura é um sonho encarnado. Essa é a segunda. O Sorrião fala assim, despretensiosamente. Essa é a segunda vez que eu vejo um arconte, mas é a primeira que eu vejo um cachorro tão grande. Segunda vez? Quê? Sim. Ele Não, o jogador sabe, o personagem não sabe. O meu personagem não sabe. Segunda vez. Segunda vez de quê? Eu olho pra ele e parece que
O nosso bardo possui alguns segredos. Ah, Desde que, todos os passos têm segredos. desde que a música seja boa, não importa muito. A música sempre é boa. Às Ele- vezes o cantor, ou o compositor, ou o instrumentista não é tão bom. Mas a música sempre O é que boa. tá escutando, né? Vá, Zamanak. Você é aquele que respondeu. Você deve ser o primeiro a proferir as palavras ao sonho do Arconte. Eu vim buscar o que é meu com direito. Misericórdia. Acho que Ai, não. Acho que caralho, ele não não, falaria não. isso. Ai, oh não, here we go again. Eu tive aqui pra matar o cara, né, cara? Não tem muitas palavras pra ser falado. Só vou dizer pra ele. Só vou dizer assim pra ele. Ó servo de Terai. Estamos aqui para dar um fim em sua existência. Pera aí, viemos pra fazer isso? Tu veio pra quê? Pra pedir a espada dele emprestada? Não, eu tô falando sim game. Eu pensei que nós viemos aqui pra conversar com ele. Ele olha pra você. Eu falo baixinho pro Sorriu assim. Zamanak quer a espada dele. Ele não vai entregar sem uma luta. Não vamos levar mal o Zamanak, mas aquela espada não combina com o seu estilo. É uma espada grande, combina com qualquer estilo. Essa lógica não tem como negar. Zamanak olha pra ele assim e aponta a katana assim e diga assim: vamos ter uma luta justa. Quer dizer, não muito, mas você Uma morrerá luta. com honra. Ele levanta as orelhas assim, olha pra vocês. Ele repousa os olhos em cada um, como se pesasse vocês e medisse vocês e considerasse vocês insuficientes. E ele fala: não tenho contenda com vocês, caçadores de fortuna. Embora sejam vagantes, não farei o desejo do corvo. Não é meu desejo extirpar suas vidas. Porém, o dever com aquele que amo, acima de tudo, o meu mestre, o meu melhor amigo, me obriga a obliterar as suas existências. Então, darei apenas uma chance. Retirem-se agora. Senhor. Aí ele fica reticente assim e fazendo um gesto com a mão pra ele se identificar. Você vê uma tigela gigantesca no meio dessa floresta com o nome Arcélios, assim, escrito. Eu já bem sabia dele, sugestivo. já sabia o nome dele. Sabia? Ah, tá. Uhum. Senhor Arcélios, antes de começar toda essa coisa de briga com espadas e coisa e tal, posso roubar um pouco do seu tempo com alguns questionamentos? Não permitirei que nada seja roubado em minha presença. Aí ele levanta a espada assim. Compartilhado, escolha de palavras. Biscoito, cachorrinho, calma. Ele vira a cabeça assim meio de lado, como se não entendesse, e ele fica muito semelhante a qualquer cachorro que aí você poderia ver, quando ele fica sem entender. Vira na cabeça. Eu pego um galinho assim e fico balançando na minha frente, meio que testando pra ver se ele se interessa por um galho. As orelhas dele se mexem assim, meio que repousando e depois ficando em alerta de novo. Então... Que tipo de desrespeito é esse? Não, eu estou apenas pensando. É uma coisa que eu faço quando quero pensar. Enfim, senhor Arcélios, tem algo que eu gostaria de lhe perguntar. Você, durante suas andanças com o Terai, o senhor Terai, já ouviu falar de alguma vez pessoas que viviam ao mesmo tempo em corpos diferentes?
Quer dizer, em 2 corpos iguais, em o mesmo tempo, só que estavam em tempos diferentes. É estranho. Não. O que é isso? Ah, não. Nada não. Só uma dúvida que eu tinha. Você vê que ele fica empertigado, assim, como se ele tivesse visto um esquilo por um momento. E ele volta a fitar vocês. Ah, mais uma coisa. O tal do Roberto de Desiriac. Do jeitinho que o senhor acabou de. Quer dizer, acabou é um tanto variável nesse tempo. O que você enfrentou? Qual era a sua rixa com ele? Posso saber? Ele era culpado de crimes. Eu executei sua pena. E quem deu a pena dele? Ora, a única pessoa que poderia, o mestre. Então, Terá ainda está vivo. Sim, ele atentou contra a vida do mestre. Ele visava tomar o poder. O poder que não deve pertencer a ninguém além do mestre. O poder do tempo, suponho. Você vê que toda vez que ele fala o mestre, ele fala com uma pequena mágoa assim, o mestre. E por que você está aqui só? E não com ele? Mestre. Porque 1000 vezes, eu alertei Terai, porém sua ambição foi sempre muito maior do que sua lealdade. Restou a mim o caminho da servidão. Meu amo e senhor, eu darei minha vida para proteger o sonho resplandecente que ele buscava. Eu falo pra ele em língua sombria, assim. Então tá na hora de você ter outra. Como se estivesse sussurrando no ouvido dele, assim, só que de longe, sabe? Ele olha rosnando para você. Uou. Você pode Você me xingou morder ele? agora, mas você dobrará os seus joelhos perante. Falo em língua sombria, assim. Não se demorem. Minha chance tem um tempo curto e limitado. Eliminei aquele bruxo transdimensional por seus crimes. Mais uma vez repito, não tenho contenda contra vocês, caçadores de fortuna. Eu olho pra galera. A gente vai realmente atacar esse cachorro? Ele é gente boa. É o que tá parecendo. Aquilo é gente boa. Ah, tá. Parecendo isso. Acho Eu que tô ele já perguntando pra empatado. Pari. Eu continuo querendo aquela espada. Mas por que você quer uma espada? Você já Olha. tem uma espada. Eu não discuto mais o que vocês querem, porque um queria tomar o que não era dele, a outro tomou uma escrava que também não era dele. Aí ele quer A escrava. Que escrava? Como assim? a elfa lá. Pessoas não são propriedades. Eu esperava mais vindo de você. Não, depende. Eu posso com ela controlar melhor os meus poderes. E chegar ao ponto que eu queria. Desde o começo. Minha gente, a gente vai comprar uma briga de graça mesmo. Eu coço Pelo a cabeça. menos é um motivo um pouco melhor do que uma espada grande. Ó Arconte Acélios, há algo que possamos oferecer senão nossas vidas em troca da manipuladora do tempo? Não. A resposta foi dada, São Rion. Sem a manipuladora do tempo, o Zamanak não poderá concluir sua contenda. E pra que essa contenda dele? Acho que só a Elise sabe. Essa espada foi me dada pelo meu mestre Iamo Terai. Ela é o símbolo da minha servidão, mas também o símbolo do meu juramento e do meu dever.
Jamais poderei entregá-la sem abrir mão do meu vínculo de lealdade. E eu sou a lealdade de Terai. É, galera. Foi Eu não bem, tô afim de bater no cachorro, não. É um cachorro gente boa. Se fosse um cachorro filho da mãe, tipo um poodle, eu entenderia. um pincher, né? Eu não tenho diplomacia pra largar pra ele, mas tudo bem. Diplomacia tem um bardo, mas... equipamentos que controlam o tempo? Existem. Eu suspeito que existem, não existe? Sei o cachorrão. Eu não vou responder essa pergunta, até porque eu não sei a resposta. Jefferson, eu coloco a mão dentro da minha manga de kimono chinês e tento puxar, na verdade, o artefato que foi me dado por Arrow Moon na sessão 1. Eu consigo puxá-lo? Consegue. O artefato ressoa de alguma forma nesse plano? Sim. Eu tento ativar o artefato. Meu Deus, uma granada. Uma rolagem de esoterismo CD25, per favore. Virou dia, né? Virou dia, calma. Virou dia, não virou? Supostamente sim. Eu vou usar minha habilidade higiênica pra você rolar. Tá certo. Irmão, você é muito trouxa. Quanto é? 25? Eu tenho o último ponto heróico. Tô zerado. Cadê Genlore? Não, Tem mais quanto nisso esoterismo. aí? Eu tenho mais 13. Porra! 25! Beleza, você pega aquele artefato que é um pin assim com a cara de um sorrisozinho amarelo, tá ligado? Você pega aquele artefato, você simplesmente morde o seu polegar, leva o sangue até o artefato e mancha ele de uma maneira que ele fica bem característico. Uma pequena gotícula de sangue começa a escorrer pelo smile amarelo e você estranhamente começa a reconhecer aquilo como sendo um símbolo de muito poder em algum lugar, em algum tempo. E quando você joga aquele pin, algo cai e você só consegue escutar as palavras Diário de Rorschach. E aí alguém começa a narrar o assassinato de um comediante, só que quando você olha para trás de onde tá vindo essa narração, você vê o Arrow Moon de pés descalços caminhando até você, vivo como como ele não estava da última vez que vocês se viram. Ele vai até você e diz: ora, ora, se não é o meu aluno, por que me convocaste aqui? Esse não é o lugar nem o item que eu pedi. Eu estou pedindo um favor adiantado. Em troca, você poderá se livrar daquela que busca a sua cabeça. Aquela que busca a minha cabeça. Na hora que ele olha assim pro lado, ele vê a Soriel correndo feito uma louca, desesperada em direção ao Arrow Moon. Ela simplesmente corre, pega uma adaga e crava na testa dele assim. Pá! Ah, peste. Eita, nós. Foi de Americanas. Ele começa a verter sangue assim, tal, o sangue desce até a barba, começa a pingar. Ele olha assim pra ela, ele olha assim pra você. Você tentou me pegar numa armadilha? E ele faz assim um símbolo de sem entender. Porra, não funcionou, né? Piorou o negócio, né? Agora tem dois, Parabéns. pra nós pegar agora. Eu tava contando ela com olha isso, velho. Pra ele e começa a dar socos assim no peito dele. Você arruinou minha vida! Você matou a minha família! Começa a puxar o roubo dele. Ele,
Aí ele simplesmente pega ela pelos ombros assim e joga ela no chão. Ela rola assim como se ele tivesse jogado uma boneca de pano e diz: eu sequer sei quem você é. Você não é um dos meus personagens, é? E ela começa a chorar compulsivamente assim. Ela se abraça com o Josiel e ela fica: eu vou matar você! Nem que pra isso eu tenho que mover céus e terras! Eu vou conseguir o poder necessário pra extirpar sua maldita vida! Aí ele: isso é um aborrecimento inacreditável. Eu levo a mão à cabeça e fico balançando. Eu estava completamente enganado. Há algum preço que eu posso pagar para sua ajuda? Acerte a minha profissão e eu proponho uma troca. Qual seria a troca? Hum? Qual seria a troca? Acerte a minha profissão e eu lhe proponho uma troca justa. Uma troca muito simples e que você é totalmente capaz de dar. Você é um escritor? Ele dá um... Oi, pode falar. É a profissão de Iron Moon, é? É. Acho que ele é empresário, pô. A Elise fala isso Tem a cara de empresário. A Elise fala isso em on. Com certeza. Ele banca todo mundo. E quer recompensa, ele é empresário. Beleza. Errou. A Mentira. resposta da Elise é a oficial ou é a do Juan que falou primeiro? É do Hug, né, cara? Quem tá interagindo Beleza. é ele, só falei. Ele Aquela dá um- levantada de trás. Ele é empresário. Ele dá um sorrisinho assim de canto de boca. Ele olha para um lado e para outro. Ele entrega um pergaminho nas mãos do Huang. E ele puxa uma pena, assim, do alforje que ele tá segurando. Ele dá uma pena assim na mão do Huang. Coloque a pena no papel. E tudo que eu peço de você é que me conte uma história. Uma boa história. Caralho, velho. O último personagem que eu fiz acordo, ele perdeu o que ele mais amava. A vida? Não. O senso de ordem que ele tanto prezava. Ele é um ChatGPT. Eu proponho uma história onde a escolhida de uma deusa se vê obrigada no futuro a renegar sua deusa para recriar o mundo. A imagem dela mesma tentando buscar um mundo melhor e mais justo, não sabendo ela mesma que ela tomará o papel de sua criadora e novamente reiniciará o ciclo. Você vê a Acabou de pena comungar, se bichinho. movendo sozinha, apenas se movendo sozinha em direção ao pergaminho. Você nota o pergaminho como se ele fosse feito de pele, uma pele bem característica, uma pele de demônio. E aí essa pena começa a ser escrita e você vê que ele começa a escrever Evangelho segundo Fang. E aí começa a escrever numa linguagem arcaica tudo que você disse. Todo o calvário que essa escolhida passou, do começo ao fim, até chegar num ponto invariável, onde ela vai fazer uma decisão que a jogará para sempre na desgraça ou numa glória fugaz. Porque, afinal de contas, esse mundo é falso, esse mundo é feito de sonhos, e esses sonhos, simplesmente basta que alguém acorde para que eles acabem. E esse alguém pode ser a pessoa que vocês estão buscando. E com isso, o Iron Moon, ele pega o pergaminho feito de pele de demônio, ele enrola assim. Aí ele: eu sabia que você tinha talento para isso. Eu sabia que a minha orientação conduziria você a histórias mais interessantes. E o acordo está feito. E o que foi escrito pode ser que se cumpra de uma maneira ou de outra.
E assim, a Elise sente de pronto toda a conexão com Desna ficar estranha. Olha o próximo Valdez aí, Elise. Ah, não. Aí não, né? Aí não. Não. E aí o Eromun pergunta, acariciando o medalhão que ele tem no peito: o que você pede em troca, Huang? A espada que pode reescrever a história. Aí Não, pede outra espada, não aquela. ele já falou. É ação declarada já. Foi mal. Ele olha assim para um lado, ele olha para o outro. Ele olha para o tempo congelado onde um arconte se encontra diante dele. Aí ele, você quer a espada do cachorrinho de Terai. Você terá a espada do cachorrinho de Terai. Só que você sabe que para arrancá-la eu terei que matar. E aí ele volta segurando assim o que parece ser um estalar de dedos. Você olha para um lado, quando olha para o outro, o Eromun tá caminhando, segurando a espada com as duas mãos, banhada em sangue de uma ponta a outra. O sangue tá vertendo assim da espada. A cabeça do Arconte tá de um lado, o corpo dele tá do outro. O sangue tá completamente despejado, desmanchado. Ele tá completamente em frangalhos, peças de armadura quebrada, como se um combate terrível tivesse ocorrido. E você vê que a manga do Eromun tá rasgada assim. Ele se curva diante do Huang, ele estende a espada assim, um montante gigantesco, e diz: a espada é sua, só que eu devo alertá-lo para o perigo que vem em sequência. Ele dá a espada nas mãos do Huang assim. Eu não seguro pelo cabo, seguro só pela lâmina. E quando você segura pelaquela lâmina, a lâmina, você tá com a espada em mãos assim, e o Eromun desaparece. Ele Como se não me tivesse alertou? ficado lá. Hã? Ele não falou qual era o problema, né? Ele falou que teria problema. Exato. Só que no momento sequente em que você toca a espada, o que é que você faz? Diga aí o que você vai fazer primeiro com a espada, que aí fazer o que acontece. Beleza, o tempo ainda tá congelado. Não. Eu vou caminhando segurando a espada em mãos. Eu dou a entender que eu vou na direção do Zamanak. Só que em um momento seguinte eu paro, giro um pouco o corpo e vou na direção da Elise. Eu me ajoelho de frente a ela, estendendo a espada com as duas mãos. Elise, eu falei que você tinha um papel importante a cumprir, não falei? Alô? Adson, Oi, tô... Oi? Eu pensei que eu tinha caído, foi mal. também pensei. Falou. Oi, tô Sim, ouvindo. ele entendi isso agora. Ele é o momento que você deve escolher o caminho que você trilhará. Dependendo do caminho que você escolher, eu seguirei. Apenas você empunhando a espada pode recriar esse mundo ou mostrar o caminho que devemos seguir, ou até mesmo fazer com que todos nós acordemos desse sonho. Cabe a você, Elise. Você é a escolhida de Desna. Adson, faz uma rolagem de religião. Tá, vou dar um ponto heróico a Lucas, que ele merece. Obrigado. E eu pego a espada. Beleza, É faz um hora teste de do religião. plot. É hora do plot. Pronto, fracassou miseravelmente. Ei, Adson, tu tem ponto heróico. Não, oxi, é hora do plot. Beleza. Elise, quando tu toca na espada, tu sente que tu não é mais uma clériga.
Tu não sente os teus poderes vertendo de Desna. Tu não sente os teus poderes vindo de lugar nenhum. Quando tu toca a espada, tu consegue ouvir um grito nas profundezas da terra. Um grito gutural, um grito profundo. Uma criatura de chifres gigantesca se projeta nas nuvens e ela grita: não! Vocês mataram ele! Vocês sujaram o chão com a alma do mais puro dos seres! Quando isso acontece, Elise, você não é mais uma clériga de Desna. Você é uma clériga de outro tipo de criatura que fornece magia. Você é uma clériga de Eronmun. Você é uma clériga do rival de Desna. E agora você recupera todos os seus poderes normais de clérigo e tal. Você segura aquela espada e vocês veem um semblante se formando nas nuvens completamente negras, gritando e chorando em súplica, num grito gutural que estremece até as raízes do firmamento, e algo começa a verter da boca dessa criatura que se forma a partir das nuvens. A ira suprema se materializa diante de vocês. Vocês conseguem sentir o céu chovendo em sangue. Vocês veem um temor. Aquele local que parecia bonito, belo, agora está totalmente corrompido, caindo aos pedaços. Toda a vegetação começa a ficar enegrecida pela putrefação. E algo que vocês conseguem definir como os chifres daquele semblante que se projeta a partir das nuvens, vocês simplesmente sabem. É um grito da mais pura fúria. A ira incorporada de Terai. Esteja onde estiver, ele se revela diante de vocês agora como um de seus arcontes que vocês despertaram a partir desse momento. Tá que pariu. Essa criatura voa diante das nuvens, cortando aquela face gigantesca, se projetando a partir da boca, abre asas gigantescas, e essa criatura completamente negra, num semblante dracônico de escamas, poder, fúria e chamas, pousa diante de vocês. Ele dá uma rajada gigantesca de ácido, e então vocês percebem que vocês estão diante do arconte Jargar, a fúria de Terai. E com isso, nós encerramos a sessão presente, com um combate que se inicia para a próxima. E você que nos acompanhou até aqui, depois de toda essa complicação de tramas e tempos e corrupção e acordos e histórias e a escrita do próprio universo, vejo vocês na season finale de Planesbane, Arcontes de Terai. Curte, compartilhe, comente e nos contacte nas redes. É isso aí, tchau. Valeu! Alô.